Ok, esse é o vídeo 2 desse canal. No vídeo 1 eu citei a questão dos estilos variados. Eu queria, no começo desse vídeo, mostrar um pouco de alguns estilos. Eu não tenho todos os meus desenhos comigo nesse momento mais, os que eu já fiz, treinos e outros estilos, mas eu tenho alguns aqui, fora esses dois basicamente que eu mostrei a vocês, que é o sketch e o de linha. Eu tenho alguns que eu poderia mostrar aqui, ilustrar caso você não tenha ido no Instagram para dar uma olhada, para mostrar a variedade. Então, esse desenho aqui, ele é feito em folha de papel preto. Eu coloco essa parte dourada aqui. Isso aqui é um papel dourado. No futuro eu posso mostrar a quem realmente estiver interessado e dar uma olhada. Eu não cheguei a desenvolver tanto esse estilo, porque eu não achei que precisava, eu não achei que era comerciável. Algumas outras pessoas poderiam até desenvolver ou gostar. Eu percebi que algumas pessoas gostam. Esses foram estudos que eu vou mostrar agora, que eu fiz há um bom tempo atrás, de luz e sombra. Também tem aqui em folha preta, de mais estudos, só que nesse caso que eu estou mostrando aqui é em folha A3. Eu sempre mostro isso aqui, embora não tenha, para algumas pessoas, embora não tenha desenvolvido tanto, né, esse estilo mais, porque já não precisava mais desenvolver algumas coisas, porque não era bem a área que eu queria ir. Isso aqui são pin-ups que eu fiz e eu não enviei para o eBay, é uma folha que eu fiz tudo anatomia. Em geral, as pin-ups eram mulheres mais sensuais, heróis mais sensuais. Você pode ver que isso é o estilo comics, que já faz, deixa eu mostrar um pouco mais, que já tem muita diferença em relação ao estilo que eu estava mostrando, que esse estilo aqui, que é um pouco mais realista, né? E já é um pouco diferente também esse estilo preto, quando você só mostra basicamente a luz, né, e o que é mais claro, o que é escuro em geral você deixa no vazio basicamente. E esse estilo aqui você mescla os dois, né? Eu não cheguei a desenvolver, como eu já disse. Isso foi só para mostrar a vocês, né, algumas coisas, algumas variedades, né, que eu consegui desenvolver ao longo desses anos, sem praticar no caso. Enfim, é isso. Voltando, como eu já falei no primeiro vídeo, os meus vídeos não têm roteiro em geral, eu saio apenas falando o que eu tinha imaginado anteriormente. Esse é o Step 2. Se você está no Step 2 ou sei lá, em qualquer outro e caiu nesse aqui, sabe que existem outros vídeos. Se é o Step 2, obviamente deve ter no mínimo Step 1. Então, é isso. Eu vou colocar ao longo desse vídeo alguns vídeos meus de speed drawing, tentando desenhar com a mão com a postura correta, com a posição correta, como eu expliquei no vídeo 1. Você vai ver que a qualidade não está tão boa quanto esses desenhos aqui, mas a intenção é eu alcançar mais ou menos esse nível aqui. No futuro eu acredito que eu vou alcançar níveis um pouco mais altos em relação a esse nível aqui, porque é questão de prática, né? Então é isso. Enquanto passa o vídeo em speed drawing, eu vou falando algumas coisas, algumas percepções minhas, algumas coisas que eu cheguei a pensar, ou que eu cheguei a perceber enquanto nas primeiras horas que eu estava treinando com a posição correta, explicando as dificuldades, obviamente que são bastantes, é quase como se você estivesse aprendendo a escrever de novo. Então, por mais que eu tenha experiência, uma experiência que eu considero pequena de desenho, ainda não é o suficiente para eu chegar e conseguir imprimir a qualidade que eu consigo fazer geralmente com minha pegada que é considerada inadequada, mas de toda forma é uma questão de tempo. Eu acredito que eu vá conseguir desenvolver e melhorar a qualidade. Então é isso. Os próximos vídeos possivelmente eu vou falar de coisas sobre a vida, coisas mais aleatórias, coisas mais sobre meus pensamentos enquanto eu desenho,
e vocês vão poder acompanhar o meu desenvolvimento dia após dia, basicamente, e vídeo após vídeo, dessa minha mudança, né? Eu tenho todo um passo a passo que eu vou seguir em relação aos próximos dias, em relação às horas, que eu conto por horas, de como eu posso desenvolver para chegar no objetivo final. Eu espero que vocês acompanhem. É isso. Fique com o Speed Drawing e o tema desse vídeo. Esse é um dos primeiros vídeos de Speed Drawing, acho que é o primeiro vídeo de Speed Drawing que eu estou postando aqui no YouTube. Ele é um conjunto de vários vídeos. São as primeiras horas que eu trabalhei com a mão pegando da maneira correta. Existe uma dificuldade extra nesses vídeos e por isso eles não ficaram tão bons a propósito. Porque a câmera que eu estava usando, às vezes ela perdia foco, então eu perdi alguns vídeos com isso. E também eu estava usando um tripé que ficava um pouco na minha frente. Então eu já tenho dificuldade extra de ficar tentando pegar da maneira correta o lápis, mas também eu tinha uma câmera na minha frente. Então isso me atrapalhava. Eu não conseguia às vezes o desenho direito, ou então não conseguia me aproximar do papel. E quem desenha sabe que às vezes é importante você estar próximo do papel, você não ficar distante. Enfim, quando se trata de você adquirir um skill, você pode praticar uma quantidade de horas, você pode praticar uma quantidade de dias para você adquirir esse skill. Só que adquirir é diferente de aperfeiçoar. Quando se trata de você aperfeiçoar qualquer habilidade, seja, por exemplo, um instrumento que você toque no seu canto, caso você seja um cantor, ou se você for um pintor, ou se você for um desenhista, se você for um atleta de alta performance, por exemplo, um velocista, um jogador de basquete ou um nadador, o tempo de exposição que você se propõe a doar em relação àquela skill ou àquele esporte tem muito a ver com o seu desenvolvimento. Algumas vezes as pessoas dizem assim para mim, eu pinto, eu faço pintura há mais ou menos 3 anos, mas eu não sei a quantidade de horas que essa pessoa, ou o tempo de exposição que essa pessoa tem nesses 3 anos. Ela pode simplesmente ter pintado o primeiro ano uma hora, o segundo ano 1 hora e o terceiro ano outra hora, então ela tem 3 horas no total. Então a exposição dela em relação a isso é pouca. A exposição também tem a ver com a maneira como você lida com aquilo, né? Se você é uma pessoa que vive para isso, em geral a sua mente vai trabalhar até quando você dorme no seu subconsciente. Então, a maneira como você lida com o tempo do seu dia a dia é extremamente importante. A coisa que os mais velhos querem e os mais novos desperdiçam é o tempo. Então, todas as vezes que você pensar em melhorar alguma skill, você tem que pensar em relação ao tempo. Eu não penso em relação a dias, eu não penso em relação a anos, eu penso em relação a horas. Porque, como eu já falei, citei a questão do exemplo dos anos, eu não tenho como atingir ou então perceber o tamanho de esforço que uma pessoa fez em relação ao tempo, mesmo que ela me diga que trabalhou nisso durante anos. E quando eu falo de horas, quando eu falo em exposição de horas, eu tenho uma noção melhor. Por isso também eu sempre foco nos meus vídeos e eu estou até meio que deixando registrado aqui algumas coisas por causa disso, para demonstrar o tempo também gasto. Às vezes, como eu já falei no vídeo 1, eu gasto cerca de 30 minutos em cada página dessa. Alguns desses desenhos eu gasto às vezes, não do rosto nesse caso aí, mas às vezes eu gasto 8 minutos, ou às vezes 10 minutos, dependendo da complexidade. Eu acho às vezes 15 em cada pose dessa, dependendo da quantidade de detalhes que tem. Nesse caso de rostos aí é bem mais rápido, porque eu tenho uma facilidade um pouco maior de desenhar rostos, né? Então, como uma das coisas que eu pratiquei bastante, acaba que isso fica mais tranquilo, né? Esses primeiros desenhos que eu fiz, que foram de dia, já os dois primeiros vídeos, e agora eu estou demonstrando à noite, né? Que estava desenhando também tranquilo à noite, eu fiquei bastante frustrado no começo, porque eu pensei que o caminho ia ser muito mais árduo. Eu disse, caramba, tá ficando feio meus desenhos. Eu saí de um nível e estou tentando voltar para ele, né? Porque anteriormente eu estava desenhando no digital, e aí quando eu voltei para tentar desenhar o tradicional, eu não fui para sketches, eu não fui para quadrinhos como eu estava, né? Depois eu vou fazer um vídeo e eu vou mostrar a vocês algumas páginas no desenho digital, né? Que dá para fazer um pouco mais de detalhes, enfim, é um estilo bem diferente desse que vocês estão vendo agora. Mas eu acho que eu vou deixar isso para o próximo vídeo, ou então para os próximos. Aí eu vou acabar mostrando para vocês algumas páginas de alguns trabalhos que eu estava fazendo. Estudos também. Então,
Esse estilo, ele dá um pouco de dor de cabeça, como a vocês, porque ele não tem, eu acho que eu já expliquei isso no vídeo anterior, porque se você se distrair um pouco, você perde a proporção do personagem rapidamente. Então, eu já estava com dificuldade em relação à minha mão obedecer. Ela obedeceu o que eu estava querendo, porque algumas coisas eu sentia que a minha mão, que pegando da maneira incorreta, a minha mão ela já sabia mecanicamente o que fazer, então era fácil fazer, entende? E quando eu mudo para a maneira correta, tem linhas que minha mão parece que não sabe fazer. Não é que minha mente ela não sabe o que eu quero desenhar na hora, mas é porque eu tenho que pensar exatamente o traço como vai ser. Coisas que anteriormente eu já ia com costume, então eu já ia e fazia. Quem dirige sabe disso, né? Quem dirige já passou por essa experiência que no começo você que ficar pensando qual marcha de carro vai passar, muitas vezes até a rotação que você está no carro, ou se o carro fez o barulho do motor pedindo marcha para você passar. Então você acaba prestando atenção nisso, você acaba prestando atenção se o farol está aceso, quem está do seu lado e tudo mais. Não que quando você tem uma certa quantidade de horas já em carro, você já isso acabe. Mas o fato é que fica mais automático, fica comum, então fica mais fácil de certa forma. Então, de forma geral, é isso. Você precisa sempre ter em mente que no começo você vai ter que pensar no que você vai ter que fazer, depois é que vem essa parte mecânica, né? Depois é que fica fácil. Quem dirige há um bom tempo sabe disso, que você não fica pensando, eu tenho que dar certo para a direita agora. Você não pensa esse pensamento em si. A sua mão simplesmente vai. É como jogar bola também, quem joga sabe disso. Eu não tenho que pensar, eu vou bater um pouco do lado da bola para lá e correr, fazer a curva correta e no ângulo. Então, com o tempo fica tudo mais mecânico. E a minha esperança, a minha tranquilidade, a minha convicção em relação ao que eu estou fazendo é que isso venha a acontecer com o tempo, né? É isso. Nos próximos vídeos eu vou postar mais das horas seguintes. Então é isso. Por hoje é só. Em breve eu volto com novos vídeos aqui e reflexões. Vou tentar postar o máximo possível para que vocês possam trocar experiência comigo. É isso. Até!